Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001 no endereço gptotal.com.br. Há muito tempo também nas redes sociais. Você está em mais um programa em nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Pauta de hoje, Grande Prêmio do Brasil de MotoGP, a MotoGP ausente de Goiânia desde 1989 e ausente do Brasil desde 2004. É a volta da categoria máxima da motovelocidade ao Brasil. Tivemos o fim de semana com Moto 3, Moto 2, corrida sprint e a corrida principal. Duelos entre Ducati e Aprilia se mostrando mais uma vez em grande forma. Ídolos do passado também, e para a gente falar sobre tudo isso que aconteceu nesse fim de semana de retorno à principal categoria das duas rodas mundial para o Brasil, tem aqui acompanhando os meus queridos amigos, Márcio Madeira, região serrana Nova Friburgo, e mais uma vez acompanhando o meu querido amigo Lucas Carioli, lá do Rio Grande do Sul, ele que é responsável pelo Notícias Motociclísticas. Vamos falar sobre Grande Prêmio do Brasil, mas vamos falar primeiro sobre a pauta da semana, porque afinal de contas a gente estava na expectativa do Grande Prêmio e surgiu a possibilidade da gente poder conhecer Fred Spencer, um cara que foi absolutamente genial em seu máximo na categoria, campeão em 1983 das 500 cilindradas, e em 1985 um feito incrível, foi campeão tanto das 500 cilindradas quanto das 250, e teve uma carreira meteórica e muito intensa nesse período. Ele esteve quarta-feira em São Paulo para seguir logo na mesma noite para Goiânia, para poder curtir a MotoGP, a convite da Royal Enfield, que é uma marca que vem mostrando um crescimento muito interessante no Brasil e que tem um programa muito interessante que é o Build, Train and Race, que eles chamam de BTR, que é um programa em que eles pegam uma moto de estoque, né, e fazem toda uma transformação para uma unidade de corrida, com um detalhe que é super especial. Isso é voltado para pilotos femininas, é para mulheres. Fazem um grande processo seletivo, é uma categoria que corre junto da programação da Moto América, junto com aquelas baggers e tudo mais, a programação toda do campeonato americano de moto velocidade, e que agora já contava com 2 pilotos brasileiras, agora conta com 4. Foi feita uma coletiva de imprensa num hotel em São Paulo, e o Fred esteve lá. Passei algumas informações para o Lucas Carioli, já vou passar para ele. Antes de passar para o Márcio, eu já vou passar para ele, porque afinal de contas a gente dividiu aqui uma informação interessante. Boa noite, Xará, meu amigo. Boa noite, pessoal. A gente conseguiu um pequeno furinho, né, com essa visita do Fred aí, né? Falou um pouquinho sobre Goiânia 87, né, e explicou o seu sumiço do grid de largada. Todo mundo lá em 87 esperando a largada lá, e cadê o Fred? Sumiu o Fred, ninguém sabe onde é que ele estava. Mas enfim, né, tinha tantas estrelas no grid ali, né, tinha Randy Mamola, tinha Ed Lawson, tinha Wayne Gardner na primeira fila, né, era tanta coisa que a gente nem, na época, acho que eles nem se lembraram do Fred Spencer. Aí ele explicou que para nós ali, explicou para o Lucas Giavone que teve uma intoxicação alimentar. Teve uma intoxicação alimentar na noite anterior em Goiânia. O churrasquinho fez mal pro Fred ali, ele não conseguiu largar. Tá certo, né? Aí a gente dividiu essa informação e fiz a matériazinha. Ele com essa Honda NSR 500 vermelha, eu acho. Que moto belíssima. Belíssima, né? Que visual. É a tal coisa, né? Eu sou muito do menos é mais.
você não precisa de um visual todo espalhafatoso para a gente ter uma moto muito bonita. E isso é um exemplo muito clássico daquilo que estava em voga essa época, o design de época. Né? A gente tinha motos muito interessantes, os layouts, claro, das empresas tabageiras, como era nos anos 80, para o esporte a motor como um todo, mas a gente tinha, além da Hotmans, que era a equipe oficial, tinha essa equipe satélite, a qual era ligada também o Fred Spencer para 87, ele que disse que fez os treinos, qualificou, mas que não conseguiu correr por causa do que ele mesmo disse, o termo food poisoning, e que colocou aí ele para baixo. Continuando a matéria aqui, foi falado tudo, eu, claro, faço o convite para que o pessoal sempre curta as matérias do Notícias Motociclísticas. Está aqui o Fred sendo coach das mulheres do programa do BTR, do Train Race, e tem tudo ali. E, claro, notícias motociclísticas. Uma pequena revelação de Fred Spencer. Eu estive nessa coletiva da quarta-feira e pude fazer essa pergunta diretamente para o Fred e obtive essa resposta. Vou passar a palavra para o Márcio. Márcio, amigão, boa noite. Suas considerações sobre o Fred Spencer, afinal de contas, é um grande ídolo da MotoGP e eu vejo como um cara que, apesar de ter tido 3 títulos mundiais, era um cara que poderia ter conquistado até muito mais. Ele que foi muito limitado por questões físicas, síndrome compartimental, e entre outras limitações de físico. Afinal de contas, essas motos eram muito físicas, porque precisavam ser domadas e tudo mais. Um talento que, para mim, o cartel dele é pequeno perto do talento que ele tem. Boa noite, amigão. Boa noite, Lucas. Lucas, no plural. Meus queridos amigos, uma satisfação, uma honra estar com o Carioli hoje aqui, amigo de mais de 20 anos aí. E é a primeira vez que a gente está gravando junto, então, uma satisfação, uma alegria, uma honra, né? Como é uma honra a gente ter tido contato através de você, né, Lucas, com o Fred Spencer, que você hoje, em conversa pessoal comigo, postou uma foto dele com o Stoner, né? E é o mesmo caso, 2 bicampeões mundiais na classe máxima, né? Com talento para mais, né? O Fred Spencer é o grande IC dos anos 80, né? Um grande fator que não se concretizou na segunda metade da década, porque ele realmente, em termos de talento, é como um de Clark, assim, 2 títulos mundiais, mas tinha talento para ganhar mais. Era um piloto monstruoso em termos de talento. É um grande ídolo, com certeza. E eu fiquei muito feliz de você ter tido essa chance de... Foi um dos legados, né? É importante sediar o GP por causa desse tipo de coisa. Né? O Spencer não viria para o Brasil, né, facilmente. Mas você promove um GP, todos os pilotos chegam dias antes, tem agendas, né? Mark Marques também teve agendas no Brasil. Então, você acaba promovendo encontros, conseguindo fazer entrevistas. Tem trocas, né? Troca de informação. Então é realmente muito especial. O Spencer a primeira prateleira em termos de talento. E foi muito legal. Você também pode mostrar, Lucas, a foto que você fez com ele, o capacete, se você quiser mostrar aí, que você está com mais uma relíquia aí na tua coleção. Acho que o pessoal vai gostar de ver também. Porque realmente é um tesouro aí que você amealhou aí nesse encontro. Isso aí eu vou explicar com mais detalhes uma coluna que eu vou fazer. Aliás, quem fez coluna a respeito do GP também, estou aí uma selfie com o Spencer. O capacete que ele usava em 1985, eu felizmente consegui um exemplar desse capacete. À época, a Arai já fazia pinturas de seus principais garotos propaganda, e o Spencer foi um cara que foi fiel à Arai por toda a sua carreira e continua usando capacetes da Arai. Eu consegui esse exemplar, que é um Astro 1985 Supervent, e que ele assinou. Eu vou depois, numa coluna posterior, dar detalhes sobre isso, mas
tá aí a lenda assinando. Eu, estrategicamente, levei uma caneta branca para ele assinar na parte azul, e ele colocou ali, deixa eu só colocar aqui uma outra foto em que aparece a assinatura dele aí, Fred Spencer, 1985, 250, 500 World Champion. Então tá aí, tá assinado. Linda a caligrafia dele, né? A assinatura dele. Também, né? E tá aqui, tá atrás de mim, tá no armário aqui atrás de mim, o capacete, né? Curiosamente, peguei esse capacete recentemente, e tive que, inclusive, fazer uma preparação para que eu pudesse levar lá. Bom, os detalhes sobre isso eu vou contar posteriormente numa coluna do GP Total. Quero aproveitar o gancho para convidar também todo mundo a acessar o GP Total e conferir a coluna do João Carlos Viana. Ele escreveu sobre a corrida também, tá? Welcome to Goiânia, gptotal.com.br. Vão lá, também vejam as considerações do João. Ele só não está gravando com a gente hoje porque teve um problema técnico, coisas que acontecem com quem lida com tecnologia, né? E numa próxima oportunidade ele certamente estará de volta aqui na bancada. Já falamos dos ídolos do passado. A gente pode dar uma pincelada a respeito de Goiânia. Afinal de contas, quando a gente fala da MotoGP vindo ao Brasil no Autódromo de Goiânia, a gente está falando do encontro com o próprio passado. Afinal de contas, a gente teve corridas em 87, 88 e 89, né? Com então deixa eu aproveitar esse gancho aí para chamar para outra matéria do Notícias Motociclísticas que o pessoal tem que, acabando aqui, vai lá ver, que o Carlos Lucas Carioli fez. Super interessante, porque Goiânia, em 1987, estava rolando um acidente... vou pegar aqui o acidente atômico de Goiânia. Atômico, pois é, com o Césio, né? E isso foi até mascarado o máximo possível. Então, assim, surreal o negócio, né? É uma matéria também que vale muito a pena. Vou colocar em destaque aqui para a gente, porque sim, era uma situação em que a MotoGP teria que ser a protagonista das notícias a respeito de Goiânia, mas está lá também. Entrem lá no Notícias Motociclísticas, tem os detalhes do que foi esse contexto, tá? Porque o acidente com o Césio 137 e o GP de Goiânia aconteceram praticamente ao mesmo tempo, tá? E numa distância mínima entre os acontecimentos, tá? Então, também serve como uma curiosidade aí. Tem também um resumo sobre os vencedores dos grandes prêmios do Brasil, tá lá também em destaque no site, e a gente vai poder falar aí de nomes como o Wayne Gardner, que foi o vencedor em 87, ele venceu a corrida e conquistou o título mundial. O título, não foi só a corrida, o título em si, ele que estava numa luta muito forte contra o Eddie Lawson e o Randy Mamola, que foi, claro, favoritaço da torcida. Randy Mamola muito, muito carismático, muito querido pela torcida. Quando ele veio, é uma coisa muito curiosa, né? Ele chegou em terceiro, ele chegou até a ser mais aplaudido que o próprio Gardner, que estava conquistando a vitória, conquistando o título. Pessoal muito ligado, claro, popularíssimo o Randy Mamola, com uma after party que teve, que é absolutamente impublicável aqui no canal. A festa depois do GP de 87 deve ter sido muitíssimo interessante pelas fotos de época, tá? Mas a gente ainda teve o GP em 88, vitória pro... foi o Lawson, Ed Lawson, tá? Ele já tinha vindo campeão para cá, ele ganhou em 88 com a Yamaha, e em 89 vitória para o Kevin Schwantz na Suzuki Pepsi. Então, para mim é a moto mais bonita de todos os tempos, de todas as eras. É muito linda. Aquela moto é muito linda.
principalmente quando era branca ainda, né, a Suzuki até 89. E outra coisa bizarra, né, que essa moto, o Schwantz e a Suzuki tinham ido para Macau em 88, né, então, troço muito doido, uma competição de motos de rua, né, de pilotos amadores e, pô, a equipe oficial da Suzuki levou o Schwantz com a moto 500 dois tempos para correr no meio das motos lá, cara, um negócio, é outros tempos, cara, um episódio muito doido, também temos coluna sobre isso no GP Total, eu escrevi uma coluna sobre esse tema, publiquei, sei lá, uns 2 anos atrás, e tem imagens lindas, porque quando ele percebeu que ia ganhar a prova, ele começou a fazer o wheeling, né, começou a empinar naquela pista de Macau, naquela pista cheia de guarda-reios, subida, descida, e ele fazendo aquilo boa parte da prova com uma... Esses wheelies não foram no trecho rápido, porque para quem não conhece Macau é uma pista absolutamente bipolar, ela tem um trecho de enormes retas de uma avenida muito larga, e tem um trecho extremamente travado, estreito, cheio de cotovelos. O Schwantz estava empinando no trecho apertado. Não era na avenida, ele fazendo wheelie na avenida. E existem, isso aí, para quem tiver a curiosidade, existem muitas imagens aí, cortes dessa corrida de Macau, em que mostra esse desempenho absolutamente espetacular. O Schwantz era muito louco. E a fazendo que parecendo que estava brincando, né? Isso, né? Parecia que estava brincando, né? Exatamente. Né? A gente ainda teve uma edição de 92 em Interlagos, que foi extremamente impopular, problemas no circuito, neblina causada por poluição, público muito baixo, e aí sim tivemos uma sucessão de etapas no Rio de Janeiro até 2004, e depois todo esse hiato até que a MotoGP finalmente voltou para cá, e agora, depois desse nosso flashback, esse momento aí de nostalgia, principalmente essa era que eu gosto tanto das 500 cilindradas, essa era que vai do primeiro título do Spencer até o título do Schwantz, é um período que para mim é o mais incrível. Claro, tivemos John Surtees, Agostini, Hayward no passado, o próprio Kenny Roberts, que levou levou a geração americana para as pistas mundiais, afinal de contas, eles vinham de dirt track, o próprio Fred Spencer falou isso, né? E quando ele falou olhando para mim na coletiva, assim, ele falou, eu nasci nos dirt tracks, eu comecei nos dirt tracks, e isso me fez aprender a ter a sensibilidade da traseira da moto, poder fazer o escorregar da moto de uma maneira muito diferente do que se corria na Europa, na época do Barry Sheene, na época do próprio Agostini, que você tinha uma pilotagem bem diferente do que o Kenny Roberts propôs, e veio toda uma leva de super americanos, o próprio Spencer, entre aspas, aposentando o Kenny Roberts e vindo com toda essa geração aí, que ainda teve caras como o Wayne Gardner, que é australiano, tentando desafiar toda essa geração americana desse período. Tá? E, finalmente, MotoGP aqui, com todos os seus aspectos positivos e negativos. Vamos lá, vamos começar fazendo um balanço sobre isso, porque, afinal de contas, é muito bom ter um evento mundial novamente aqui no Brasil, ao mesmo tempo que a gente teve problemas que não foram pequenos. Márcio, vai lá você. Não, eu só ia dizer primeiro que em 87, se for do After Party lá da MotoGP, tem uma foto famosa de uma mola sem carenagem, inclusive, né? Ele sem carenagem. Né? Exatamente. Bom, em 96 eu estava em Jacarepaguá, vejo outros tempos, eu paguei R$15 para estar lá, cara, assim, um acesso facílimo para, né? Beleza, eu fui no show do YouTube também, paguei R$50. Paguei R$50 para estar no show do YouTube, na verdade na arquibancada era 30, eu paguei 50 para estar no palco ali. Outros tempos, né? E era muito legal, foi uma experiência muito legal ver a corrida ao vivo, foi uma vitória do Durham, mas assim, eu estava bem assim na entrada do retão, então você via os pilotos saindo da curva norte e dando mão, assim, sabe, você via o gesto deles dando mão e marcha para cima,
e segurando a empinada, é muito legal de ver ao vivo, sabe? É muito impressionante. E Jacarepaguá, como Interlagos também, Interlagos um pouquinho menos em algum trecho, mas como Valência, pistas que eu também fui, você tem uma vista quase que da pista inteira, né? Jacarepaguá você conseguia ver praticamente a vista inteira, como Valência também, a mesma coisa. Então você podia acompanhar mesmo. O meu traçado favorito de Jacarepaguá já não era da MotoGP, já não era da Moto Velocidade. Era o traçado até a Fórmula 89, né? A curva parte mais redondinha ali, o trecho final antes da curva norte, que também não estava quadrado, né? Era mais fluido, eu gostava mais daquele traçado original, mas ainda assim era um pistão. Assim, eu também gostava muito. Era o meu lugar favorito do mundo, né? E muito legal. E a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, que provavelmente esse ano, né? Ano que vem a moto já não vai ser 1000, né? Então, esse ano, quem viu, né? A moto passando a 345 no final da reta ali em Goiânia. Tô começando pelo lado bom, né? Depois a gente vai falar dos problemas que aconteceram, mas a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, eu acredito que nem a Indy, quando corria no oval, também estive lá em 97. Talvez uma nem a Indy velocidade equivalente, tá? Eu pesquisei rapidamente aqui, Talvez. Provavelmente uma velocidade equivalente aos seus 340, 350 km por hora, no trecho maior, né? Que era existiam duas retas, né? Nesse oval em D, digamos assim, né? Na reta maior era aproximadamente 340, 350, ou seja, uma velocidade equivalente ao máximo que a gente teve na história do automobilismo brasileiro, tá? Então, isso... porque tinha o retão, né? O oval do Rio, o oval Emerson Fittipaldi, né? Até falei com ele sobre isso, ele ficou tão chateado de ter destruído. Você tinha 2 pontos de frenagem, né? No final do retão, aí você tinha 2 curvas leves que você fazia flat, né? Então, era um longo trecho de aceleração que talvez chegasse a 350, e aí você freava de novo para entrar no retão, né? Então, talvez chegasse a isso, mas assim, a gente está essas motos desse ano, que ano que vem já não vai ser tão rápido acontecendo, tão veloz, né? A gente teve aí, muito provavelmente, assim, um topo de velocidade que a gente já viu aqui no Brasil de qualquer competição, né? Talvez alguma prova de arrancada tenha ido além disso, mas em competições assim oficiais, essas motos chegando a 345 em Goiânia é muito impressionante, né? Então, assim, em termos de potencial, a pista é legal, a combinação da pista com as motos legal. Agora, a gente teve os problemas estruturais que infelizmente reduziram muito, né, a qualidade do esporte nesse fim de semana. Mas assim, o potencial está ali. Eu espero que as lições sejam aprendidas e que haja uma tolerância, né, por parte do Campeonato Mundial para dar novas chances e a coisa voltar. Mas assim, que foi complicado, foi. Esse foi, né, Márcio? Vamos contextualizar, né? A gente teve no fim de semana, a gente teve chuva forte, que fez com que surgissem pontos de alagamento e pontos de falta de drenagem na pista, tá? Poças que eram principalmente em tangência de curva, tá? O que denota aí um problema de escoamento do asfalto, tá? Depois a gente ainda teve um buraco no asfalto em plena reta, um buraco que surgiu por causa de uma tubulação de água que rompeu justamente por causa dessas chuvas fortes que Goiânia experimentou. O fim de semana foi de calor o tempo inteiro, calor superior a 30 graus no fim de semana inteiro, lá de Goiânia, só que com essa umidade, com essa instabilidade de tempo também que provocou essas chuvas, tá? Claro que surgiram aí muitas coisas, informações encontradas, geração de imagens por IA mostrando que seria um alagamento catastrófico. Claro que não foi isso, né? A gente conseguiu experimentar mais uma vez um exemplo de como a IA pode ser usada para distorcer, para produzir fake news, para produzir desinformação, o que é sempre péssimo. A gente que é produtor de conteúdo e a gente tem responsabilidade, a gente vê isso como uma coisa, inclusive, criminosa, tá? Uma coisa antijornalística, uma coisa que atrapalha o exercício do você distribuir a informação, de você poder fazer uma análise aprofundada, como é o caso aqui do GP Total. O GP Total não é um canal de informação, é um canal de análise e de opinião e de interpretação, e também ligado, claro, o DNA do GP Total é da história do esporte a motor. Mas
para quem lida com notícias, para quem lida com hard news, está aqui o nosso xará, que é do Notícias Motociclísticas, lida com esse tipo de situação, é realmente muito complicado a gente ter isso. Teve pontos de alagamento, teve pontos de concentração de água, teve esse problema do buraco no asfalto, sim, tanto que eles tiveram que fazer um buraco muito grande para fazer o reparo, e isso tem em fotos aí, até impressiona a questão da profundidade do buraco. Por quê? Porque cavaram justamente até eles encontrarem a tal da galeria que passava por baixo da pista, na reta principal do circuito, e poder fazer um conserto a contento, né? E fazer ali aquele retângulo de reparo. No entanto, a gente teve sim problema do asfalto, tá? Não se sabe ainda, isso aí um engenheiro poderá dizer se foi a questão da qualidade do asfalto, da curagem, tempo de cura que não foi suficiente, mas a gente teve sim um asfalto que começou a se desfazer durante o fim de semana, tá? E isso fez com que não só a gente tivesse um atraso em todo o sábado por causa do buraco, mas a gente teve a corrida encurtada no domingo, uma corrida que era para ter 31 voltas, teve 23, confirmem para mim, foram 23 voltas, né? Ou seja, um encurtamento de aproximadamente 25%, tá? Foi uma corrida de meia hora, tá? O Bezzecchi foi vencedor do GP, passou a linha de chegada a 30 minutos 19 segundos, tá? A questão do asfalto em si é a grande complicação, tá? Uma galeria que estoura embaixo do circuito, isso aí, até por causa de chuvas muito intensas que aconteceram no fim de semana do GP, né? Sobretudo aí de quinta para sexta, foi uma coisa bastante complicada. Agora, um asfalto se desfazendo num fim de semana da corrida, isso aí realmente é uma coisa que é um ponto muito negativo, tá? Pode acontecer? Pode, já teve exemplos como foi Dallas 84 na Fórmula 1, próprio Spa 85, que foi uma corrida que foi cancelada e depois foi adiada. Mais para frente teve até vitória do Senna, foi sob chuva, né? Aquele chove para, foi a segunda vitória do Ayrton Senna na Fórmula 1 com a Lotus, John Player, e uma corrida que acabou tendo que ser adiada. Não era o caso de Goiânia, mas ela foi encurtada em 25%. O que não dá para tolerar, e aí a gente vai para a parte do intolerável, a coisa que realmente pega de maneira mais grave, é que as equipes foram avisadas sobre a redução de 25% do tempo total de corrida 4 minutos antes da largada. Aí isso é complicado. Aí eu queria que vocês falassem a respeito disso, porque afinal de contas é uma questão muito, muito complicada, porque isso aí, quando você tem um encurtamento de 25% do tempo total de corrida, você poderia até planejar outras coisas, colocar um pneu mais macio, diminuir os litros de combustível, no tanque, né, para a moto ficar ali um pouquinho mais leve, você ter um pouco mais de desempenho, tá? Ou seja, foi avisado literalmente pouquíssimos minutos antes de largada, justamente para ninguém ter tempo de fazer modificação nenhuma em suas motos. Eu enxergo isso como alguma coisa intencional, inclusive, tá? E aí, ver com vocês, tá? Para mim, fazendo um balanço geral, um overall do que foi o fim de semana em Goiânia, é o tipo de evento que é o famoso aprovado com ressalvas, tá? Claro que a questão do asfalto vai ser cuidada, a questão de galerias de chuva e concentração de água, se acontecer um fim de semana chuvoso novamente, isso vai também ser colocado. A questão é a seguinte, é de aprender lições desse fim de semana, aprovado com ressalvas. Essas ressalvas têm que ser, dessa vez, impecáveis num retorno da MotoGP para 2027. Márcio, eu vou começar com você. Assim, primeiro, vou tentar falar do ponto positivo. Quando eu vi aquele buraco na pista, eu não acreditei que fosse conseguir fazer correr minutos depois, enfim, passar aquilo ficar pronto para a competição tão rápido quanto ficou. Então, assim, tem gente competente ali, né, que conseguiu fazer isso. Agora, asfalto é o básico.
Asfalto é o básico. A gente está sabendo dessa corrida há mais de um ano, né? Então, toda a estrutura tem que ser feita, mas tem coisas que são compreensíveis se você não conseguir fazer, né? A parte de facilities, né? De facilidade, de estrutura, ok. Não vai ficar como os melhores autódromos do mundo, é compreensível. Agora, asfalto, cara, asfalto não dá. O asfalto é básico, o asfalto tinha que estar pronto. Isso não tem desculpa. No meu entendimento, é inaceitável, sabe? E prejudicou a qualidade do esporte, prejudicou a corrida. A corrida ficou pautada, você sentia a falta de aderência, o medo do tombo o tempo todo. Você percebia que não estava todo mundo, o pessoal não estava relaxado para correr, né? Então, foi uma sombra que eu senti na prova inteira, e isso para mim foi muito frustrante. Para quem pagou tanto pelo ingresso, por hotéis que inflacionaram demais, tudo que ficou caro demais, você vê uma corrida encurtada, isso é inaceitável. Olha o estado desse. Houve erros aí. Tem erros de planejamento do asfalto. Créditos para a foto. Essa foto é do site Motorsport Brasil, tá? E mostra que a coisa estava se desfazendo mesmo. O próprio Marc Marques, que chegou na 4ª colocação no Grande Prêmio, conta que ele escorregou no asfalto, se desfazendo. E isso fez com que ele perdesse tempo e possibilitasse o Jean Antônio conseguir repassá-lo e ficar na 3ª colocação com a moto da VR46. Antes de eu passar para o Carioli, quer dizer, a gente está falando de MotoGP, moto velocidade. A gente não está falando de truck, né, que mastiga o asfalto. Não está falando da Fórmula 1. Claro que essas motos despejam muita energia, mas não é uma Fórmula 1 que está ali com aquela sensação toda. Isso é interessante, porque eu lembro que a primeira visita da Fórmula Truck, antiga Fórmula Truck do Aurélio Batista Félix, quando ela foi para Interlagos, a preocupação era enorme com a questão de caminhões de 4 toneladas moerem o asfalto. Moerem o asfalto. Tá? Mas não, sabe? Aguentou e aguentou muito bem todas as idas de Fórmula Truck, atualmente Copa Truck em Interlagos, você não vê nenhum problema nisso. Tá? Claro que Interlagos, exemplo, né? Mudou muito de 2000 para cá. Né? O asfalto, mas não vão deteriorar o asfalto nessa magnitude. A gente está falando de motos, a gente não está, né? A gente está falando de veículos leves que não vão botar um downforce de um Fórmula 1, o downforce de tonelada da Fórmula 1, as toneladas dos caminhões de truck, tá? A gente está falando de moto, gente. Então, realmente. Assim, se a gente lembrar, Interlagos era um problema, né? Em 77, por exemplo, foi um problema com asfalto, também estava se soltando. Em Argentina também teve esse problema também. Agora, Interlagos a partir de 2000, sobretudo, né? Mudou realmente a fórmula asfáltica ali, os carros até ficaram muito mais rápidos depois de 2000, e achou a solução, mas também demorou bastante para conseguir fazer um asfalto que fosse menos ondulado e que fosse mais resistente, né? Agora, é o que a gente está falando, isso é moto, né? Então, assim, não era para... É inaceitável. Com todo respeito, é inaceitável que a gente lutou muito, e eu vou passar para o Carelli, mas a gente está carente da MotoGP há muito tempo aqui no Brasil. Há muito tempo. Uma luta muito grande. Quantas vezes, né, Lucas, anunciaram, pode ser para o ano que vem, aí saiu o calendário, não tinha Brasil. E aquela frustração. Então a gente tem que pegar isso no colo agora, tem que pegar com carinho. O Carelli falou muito bem, isso não aconteceu só no Brasil, a gente tem visto problemas em algumas corridas, houve sessões adiadas, mundo afora também, na Itália, mas assim, a gente não está garantido, a gente não está no epicentro do Mundial de Moto Velocidade. Então a gente tem que fazer a nossa história agora, fazer com que Goiânia não dure 3 anos, como aconteceu no passado, e que vire um evento mesmo. Então, isso não pode acontecer. Com todo respeito, asfalto é o básico, o asfalto tem que ser bom. O traçado é interessante, o traçado é legal, os pilotos gostaram do traçado. Agora, você tem que poder confiar que você vai poder acelerar e a moto não vai escorregar no asfalto que está esfarelando. Você não pode
a carga de risco que você já tem no Campeonato Mundial de Moto Velocidade, você não pode agregar um asfalto imprevisível, isso não tem cabimento. Uma luz amarela muito interessante foi a quantidade de pilotos caindo no warm-up, tá? Escorregando e indo para o chão no warm-up. Não é nada comum isso, tá? No domingo da corrida já mostrando que o asfalto já estava se desfazendo. E é claro que nisso aí tinha gente da organização da MotoGP, tinha gente da Fundação Internacional do Motociclismo, todos vendo o que estava acontecendo também. Tá? E, Jorge claro, Viegas da FIM estava lá, né? Exatamente. Tá? Então, é uma questão de que estavam anotando, todo mundo anotou no caderninho, tanto organizadores internacionais, organizadores nacionais e a própria Federação Internacional anotando no caderninho as coisas que estavam acontecendo. É o que eu falei, um evento desse é aprovado com ressalva. É aprovado, mas com ressalvas. E essas ressalvas, elas têm que estar absolutamente impecáveis para o ano que vem. A gente não pode ter mais problema com chuva, drenagem, empoçamento de água e principalmente o asfalto. Tá? Senão tá A fora. estrutura que foi montada, a estrutura de paddock, estrutura para entretenimento, as arquibancadas, estava tudo certo. Você via as imagens aéreas, imagens com drones, etc. e tal, né? Chamava atenção de um lugar que estava muito bem arrumado, estava bonito, né? Você conseguia ver isso e teve um público interessante também, tá? Se eu não me engano, somados os 3 dias, 140 mil, tá? Também é um público muito legal, tá? Rede hoteleira também é mais um sinal amarelo aí, porque há muito tempo, muitos meses antes do GP, já se falava do encarecimento, preços estratosféricos de diárias de hotel, a rede hoteleira também sendo um impacto, certamente a ponto de, se a rede hoteleira tivesse com preços mais competitivos, mais gente teria a chance, teria pensado em ir para desfrutar esse fim de semana em Goiânia, um ansiado evento, tanto para quem é local, porque afinal de contas, Goiânia, como já foi dito aqui, desde 89 não recebe a MotoGP, ao mesmo tempo que para o Brasil inteiro, principalmente tendo a presença do Diogo Moreira, a gente vai falar sobre ele também, porque afinal de contas, correr em casa no Brasil, pilotos brasileiros correndo em casa, tem sido sempre uma questão a se debater, porque é mais do que um grande prêmio corriqueiro, você tem muitos fatores externos aí que podem poluir a cabeça do piloto, do competidor, e o Diogo teve um fim de semana que teve sim o seu agito, mas que foi um fim de semana de não cometimento de erro. Teve ali até uma queda nos treinos, etc. e tal. Muita gente caiu no fim de semana, e isso aí também foi não só por causa do clima traiçoeiro, a pista ficou molhada, como também teve o problema do asfalto, o pessoal caindo no warm-up, né? Mas, de qualquer forma, fica aí essa questão de que, sim, o autódromo pode receber um evento mundial como a MotoGP, mas os erros que foram cometidos esse ano realmente não podem ser repetidos para as próximas edições. O Goiânia, que assinou, pelo que consta, por 5 anos consecutivos com a MotoGP para receber, ser a etapa brasileira da categoria máxima. Então, é uma coisa que, claro, a gente vai ficar de olho, não só no que acontece em pista, também extra-pista, essa questão da rede hoteleira, que o pessoal reclamou bastante também. Fala agora eu? Manda bala. Tá certo. Não, é que nem o Márcio falou ali, né, antes, o retorno do GP do Brasil foi uma novela que durou 22 anos, né, e durou 22 anos mesmo, porque as negociações para trazer a MotoGP de volta foram várias, e quase sempre nunca dava em nada, né, tudo ficava com um certo ar de picaretagem, sinceramente falando, assim, parecia que eles estavam usando a categoria para outros fins, assim, né, para uma promoção indevida, etc. e tal. Enfim, quando
Quando a MotoGP anunciou isso ano passado, né, a volta do GP do Brasil, a maioria das pessoas que eu conheço, elas simplesmente disseram assim, olha, eu só acredito quando as motos entraram na pista, né? E realmente, o autódromo, até poucos meses atrás, ele não parecia pronto. Ele não parecia pronto, sabe, assim, mas a delegação da MotoGP, né, junto com o Loris Capirossi, veio aqui e deu a aprovação, disse, não, tá, dá para fazer uma corrida. Eu pensei, bom, então tá, né, vocês estão dizendo. E aí aconteceu tudo isso aí, né, o asfalto começou a se desmanchar. Eu também, assim como o Márcio, quando eu vi aquele buraco no chão, eu pensei, meu Deus do céu, como é que vou fazer essas motos correr daqui a 5 minutos, né? Mas eles deram um jeito ali, né? E dá para dizer assim que a gente esteve muito perto assim de um desastre realmente grande, né? Eu fiquei pensando assim, né? Depois que tudo acabou, se era melhor, se foi melhor ter tido essa chuva ou um céu azul e sol forte, porque de repente com um sol forte batendo na pista ali, o efeito de deteriorização do asfalto ia ser até mais rápido, né, cara? E aí a gente poderia ter tido assim uma prova com quedas generalizadas, né, uma atrás da outra, como aconteceu até no passado recente, não me lembro que pista teve, acho que foi no ano passado, ano retrasado, que começou a cair 1, 2, 3, 4, 5 pilotos, um atrás do outro, né? E isso realmente ocasionaria ali uma bandeira vermelha, possivelmente um acidente grave, né? E aí sim nós teríamos um vexame completo, né? Felizmente isso não aconteceu. As imagens assim do autódromo pela TV eram boas, né? Assim, o autódromo de longe parecia muito bonito, muito arrumado, assim, não parecia aquele canteiro de obras, né? Que se esperava até que fosse parecer, né? Alguns meses atrás. Então, Goiânia estava bonito. Eu gostei do traçado, assim, a reta dos boxes é a mesma dos anos 80, a curva ali, a última curva de chegada dos boxes ali, né? Basicamente a mesma também, eles mexeram na seção intermediária da pista, né, para deixar ela mais travadinha, assim, e tem tudo para fazer, tinha tudo para ser um excelente evento, assim, né? Uma pena, né, que no Brasil, mais uma vez, a gente tenha que entregar o projeto em cima do laço, como sempre, né, os primeiros GPs do Brasil ali, mais atrás, como o Márcio falou, ali de 2000 para trás, ali também ficavam prontos em cima do laço, e a gente entregou Copa do Mundo dias antes da data limite, as Olimpíadas também. Eu não sei porque que a gente tem esse costume, né, cara, de deixar tudo para a última hora. E é como vocês falaram, né, foi aprovado com ressalvas. Os pilotos gostaram da pista e eles, assim, pelo que eu percebi, eles foram muito comedidos, assim, em criticar a pista abertamente, né, cara? Eles falaram que tinha problemas e tal, assim, mas eles procuraram minimizar isso também, né? O Mark Marques em nenhum momento falou mal da pista, assim, eles entenderam numa boa, né? Só que realmente não é uma coisa assim que não pode se repetir pelos próximos anos, assim, a Liberty Media, né, e principalmente a FIM, né, eles não vão tolerar isso assim em 2, 3, 4, 5 anos, né? O asfalto tem que estar bom, pelo menos, né? O asfalto eu não sei quem é que fez esse asfalto, como é que ele foi feito, mas realmente assim, o asfalto não pode se desmanchar numa corrida de motos, né, cara? E temos que melhorar para o ano que vem, sem dúvida nenhuma. Mas a impressão assim que foi causada, a impressão que eu tive foi positiva até. Eu não sei se foi o Pecco Bagnaia que falou que o Pecco Bagnaia que caiu de novo na corrida, né? Ele disse que Austin também tem problemas, né? A pista de Austin é bastante ondulada também. Então, eu acho que o saldo foi positivo, apesar de tudo, assim. Afinal, corrida no Brasil sabe como é que é, né? Corrida do Brasil tem que ter um elemento, assim, né, de imprevisibilidade, né, assim, né, porque viver no Brasil não é para amadores, né, cara? Eles têm que entender isso também. A gente teve a sprint com vitória do Mark Marques,
né? O Fábio Di Gianantonio, ele que marcou a pole, ficou na segunda colocação. Jorge Martin está começando a pegar novamente a mão, né? Ele que teve aí toda uma jornada de lesões consecutivas desde que ele foi campeão, e deixando, pelo menos na sprint, o Marco Bezzecchi para trás. A Ogura, quinta colocação, Quartararo sexto, sétimo para o Alex Marques, Bagnaia só em oitavo, Pedro Acosta nono, o KTM não se achou no fim de semana, e o Diogo Moreira já na 10ª colocação, sem pontuar, mas numa 10ª colocação muito digna para a sprint. Depois disso a gente teve a corrida em si, com vitória do Marco Bezzecchi, vou colocar aqui os 10 primeiros, Jorge Martin segundo, ou seja, dobradinha da Aprilia. A Aprilia mostra-se realmente, né, a Aprilia de fábrica se mostra a grande moto desse começo de temporada. O pole de Jean Antônio, dessa vez, terceira colocação, derrotando o Mark Marques. A luta deles foi muito interessante. A Ogura novamente na quinta colocação, mostrando que tá em boa forma com a Trackhouse, né? Mostra aí bem o que é a equipe satélite da Aprilia. Alex Marques, sexta colocação, Acosta em sétimo, Aldeguer voltando de lesão na oitava colocação, também um bom retorno do Aldeguer. Nona colocação para o Zarco, a primeira Honda que também não se achou no fim de semana. Raul Fernandes, 10ª colocação, completando os 15 primeiros. Luca Marini e Morbidelli com a segunda Ducati da VR46, o Morbidelli muito abaixo do de Gian Antônio todo o fim de semana. Diogo Moreira, mais uma vez, uma P13, ele que já teve esse resultado lá na Tailândia. Alex Rins com a primeira Yamaha, então realmente teve ali o desempenho do Quartararo na sprint, mas na corrida também muito complicado. Enea Bastianini salvando um pontinho para mais uma KTM. O que a gente viu? A gente viu realmente a Aprilia muito forte, principalmente a de fábrica, e as Ducatis também andando bem no fim de semana. Vamos falar um pouco sobre esse Power Ranking. Afinal de contas, a gente teve aí predominância das Aprilias e das Ducatis andando na frente. A gente sabe do talento do Pedro Acosta, a gente sabe o quanto ele foi bem no fim de semana da Tailândia, mas não dá para depender só do talento dele. A KTM realmente também não conseguiu bom desempenho, assim como Honda e Yamaha, então aí foi realmente bastante complicado. Márcio. Tem coisas que eu gosto muito, coisas que eu não gosto. Eu estava vendo umas postagens do Alex Barros, assim, mostrando fotos de máquinas dele, motos dele, nos anos 90, anos 2000, e eram motos muito mais bonitas, né? As motos pré-aerodinâmica, e não só aerodinâmica, né? Estou falando de apoio aerodinâmico, mas também de todo esse trabalho de suspensões para não empinar, né? Para largada, tudo, que vira uma drag bike momentaneamente ali em alguns momentos. É muito eficiente, e olha que coisa maravilhosa, né? Eu queria ter uma dessa na sala de casa. É lindo demais. É linda demais. É perfeita. É muito bonita. Esteticamente é um negócio maravilhoso. E as motos de hoje não são brutas, são feias, né, no meu entendimento. Mas é bonito vê-las em movimento. É muito rápida, né? É claro que eu gostava daquele quê de rodeio que as motos das Unridables tinham, que o piloto estava pegando um touro pelo chifre ali, você via que tinha motor para mais, mas não tinha pneu para mais, não tinha, ela empinava, você tinha que estar segurando ali para não empinar. Eu gostava disso, dessa luta com a moto, né? Eu gostava disso. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que é fácil hoje em dia, nunca vai ser fácil. Moto, qualquer veículo você levar ao limite não é fácil, mas moto menos ainda, porque a moto não é o caso da Fórmula 1, por exemplo, que você passou a ter área de escape asfaltada, e se você passar do limite, você foi para o asfalto e voltou. A moto não tem isso. Passou do limite é chão. É chão e às vezes hospital. Então, a moto sempre vai preservar o limite. Você não pode passar do limite. Mas olha isso, que coisa maravilhosa.
Por outro lado, eu gosto muito que as motos italianas estejam andando bem. Eu sempre fui fã da escola italiana de motos. Eu gostava quando era garoto de Bimota, Gileira, marcas assim. Eu também gosto da BMW. A Cagiva, pois era muito legal ver a Cagiva também. Então, sempre fui fã dessa escola italiana, né? Então foi bom ver a Ducati já nos anos 2000 ela assumindo protagonismo com a Desmoselle, tinha um motor que empurrava tanto, né? Era muito legal de ver. E a Aprilia é história, né, cara? A Aprilia é muita história, né? Então é muito legal ver a Aprilia de volta. Por outro lado, é triste ver a Yamaha, por exemplo, o talento do Quartararo não está tendo equipamento à altura, porque é um piloto muito bom, o Quartararo. Muito bom, um piloto que podia, certamente, merecer mais títulos mundiais pelo potencial que tem. Então, ou pelo menos brigar por mais títulos mundiais, né? Então, assim, é triste ver a Yamaha nessa condição. A própria Honda ainda bem para trás, né? Mudou muito o que era moto velocidade, MotoGP, com essa escalada de potência, todo esse comportamento dinâmico da moto, de se adequar para você dar motor e ela não empinar, e o comportamento em curva, que sempre foi um desafio muito grande você inserir carga aerodinâmica numa moto, porque o que é bom na reta pode não ser bom na curva, né? Se você evita que ela empine, mas na curva, teoricamente, o downforce está puxando ela para sair de frente, para escorregar. Né? Não está fazendo força para baixo, está fazendo um vetor. Né? Então, vai na direção do ângulo da roda. Então, está puxando, teoricamente, para escorregar. Então, nunca foi fácil tanto que demorou tanto para você inserir carga aerodinâmica nas motos. E eu gosto de ver as italianas andando bem, eu gosto da escola europeia de fabricação de motos, mas não gosto tanto do rumo que a coisa está tomando, assim. Somente quando a gente pensa para o ano que vem, esse monte de conhecimento atrelado a um motor mais fraco. Então, não curto tanto isso. Mas, assim, a perspectiva para esse ano me parece muito boa. Eu não estou querendo falar demais, o Cariola é o nosso especialista, né? Mas o fato da Ducati estar um pouco atrás da Aprilia me parece muito interessante, porque vamos botar o Marcos na situação de liderar a Ducati num esforço contra uma equipe que precisa desse título há muito tempo, né? E sem estar com necessariamente melhor equipamento, pelo menos nesse início de ano. Claro que a Ducati tem todo um potencial, né? Vem de muitos anos de vitória, tem estrutura, tem conhecimento para poder buscar isso, mas promete ser um ano muito interessante nesse sentido, porque o Marcos ele vai perseguir, né, cara? Ele quer passar o Rossi no número de títulos, ele está ali no limiar das 100 vitórias também, ele sabe que não tem muitos mais anos. O Marcos mudou, né, com essas lesões, ele mudou. Ele hoje em dia, eu também não tomo de moto. Agora, quando eu subo no guidão ali, eu sei o quanto dói. Então eu tô com, sabe, afeta você, muda você. Então eu tô na minha cabeça pensando em me mudar para um lugar que eu possa fazer tudo a pé. Eu tô com essa ideia na cabeça, porque uma coisa é você saber que machuca, outra coisa é você ter passado por aquilo e falar, cara, eu não quero passar por isso de novo. Então o Marcos ele já tem falado sobre se aposentar, assinaria o contrato para se aposentar sem ter mais nenhuma lesão. Isso é um outro Marcos, porque ele caiu muito, o cara ele sabe bem disso, ele caía muito e ele perdeu um medo das quedas, porque ele caía todo fim de semana e sempre saía ileso, né? Então ele tinha perdido o medo disso, e depois que você se machuca é diferente. Então eu sinto que pode ser um ano muito legal, dele realmente dando como se fosse talvez não dê para dizer ainda The Last Dance, né, a última dança, mas eu acho que vai ter um ar disso. Ele já sabe que está no fim da carreira dele e que não tem mais tantas oportunidades. Então vai ser interessante. Eu penso que vai ser um campeonato bem, bem interessante aí, essa caçada da Ducati e Aprilia, que é muito legal. Uma pena a KTM também, porque a KTM está precisando, né, de resultado. A KTM, fora das pistas, ela está numa situação complicada também. Então, isso é uma pena ver isso. Mas, assim, tem lado bom, tem um grid muito multifacetado, tem um lado bom, tem parte legal, e tem outras que são menos legais, que são um pouco tristes de ver. Uhum.
Essa questão da Aprilia é interessante, né? Eu sempre gostei da Aprilia, e a Aprilia tem uma história muito antiga no Mundial. Até vou botar isso no site essa semana, uma matéria atualizada da história da Aprilia. A Aprilia começou no Mundial em 85, 87, 87. E já começou com vitória, né? E ela se estabeleceu muito bem nas 125 e nas 250. E tanto que o Biaggi, né, o Max Biaggi, emplacou 3 títulos mundiais, né, nas 250, antes deles subirem para a MotoGP. E a escalada deles na MotoGP foi tortuosa, assim, né? Eles tinham aquela RS Cube nos anos 2000 ali, que era uma moto de 3 cilindros, com válvulas pneumáticas, acelerador ride-by-wire e controle de tração. Uma moto extremamente sofisticada, mas que eles não conseguiram fazer andar. Não conseguiram, saíram pela porta dos fundos, né? E voltaram em 2015 também com uma moto horrorosa, né? Não andava nada. A Aprilia era uma piada, assim. E aí entrou o Alex Espargaró e começou a trabalhar na moto. Depois entrou o André Iannone, começou a trabalhar na moto. Eles começaram a trazer informações da Ducati. Aí veio o Máximo Rivola, né? Que é aquele dirigente que veio da Ferrari, veio da Fórmula 1, né? Todos eles começaram a chegar e a moldar a Aprilia, assim. Foram moldando nos últimos anos e a moto foi ficando cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Hoje eles têm um estudo aerodinâmico, assim, muito aprofundado, né? A moto da Aprilia é a melhor, aerodinamicamente falando, né? Dizem que essa de 2026 aí, ela tem aquele sistema F-Duct, né? Meio que surrupiado da Fórmula 1, né, que contorna um pouco esse problema que o Márcio falou, né, assim, de excesso de arrasto de aerodinâmico, né, nas curvas, né. Parece que há um jogo ali com o piloto, com o braço ali, que Pequena melhora a refrigeração do motor, que também melhora a era um refrigeração, ponto a né, ser melhorado. que usa a aerodinâmica apenas no lado positivo na reta, nas curvas, e deixa a reta livre, né, pro motor soltar toda a cavalaria, né. Isso é um estudo aerodinâmico impressionante, né? E fora que é uma marca muito legal, uma marca que nunca esteve no Brasil, assim, né? A Aprilia tem motos de competição, assim, motos superbikes incríveis na Europa, incríveis, não perde em nada para a Ducati. E infelizmente o grupo Piaggio, né, que é o grupo controlador da Aprilia, nunca trouxe essas motos para cá. O grupo Piaggio tem presença no Brasil, né? E alguns anos atrás eles trouxeram a Vespa, né? As Vespas para cá. Só que as Vespas é um mercado muito restrito, assim, e eram modelos caríssimos na época, sabe? Já dava para ver, assim, que no Brasil, assim, as scooters são usadas mais a trabalho, né? E são veículos mais acessíveis, né? E eu fiquei pensando assim, né? Poxa, por que não trouxeram a Aprilia, né, cara? O brasileiro gosta de velocidade, gosta de motores grandes, né? Gosta de superbikes, assim. Eu acho que ia fazer um tremendo sucesso a Aprilia aí. Enfim, nunca veio. E é merecido esse sucesso que eles estão tendo. Eles trabalharam nesse sucesso, passo a passo, né? Muito bom ver o Martin de volta agora, andando bem. Sem dúvida, ele vai se intrometer na frente das Ducatis aí, não vai deixar só tudo nas costas do Bezzecchi, né? E a Ducati realmente já não é mais a referência, pelo menos por enquanto. Só que tem uma coisa que as pessoas não comentaram isso durante a corrida, né? E realmente, assim, quem curte só a corrida não sabe, né? Mas quem acompanha a indústria, assim como eu, assim, sabe. A Ducati está completando 100 anos esse ano, né? E a Ducati está em festa, né? Vai passar o ano inteiro em festa, está lançando aqui modelos especiais, com pinturas especiais, então certamente ela vai fazer de tudo para ganhar esse título esse ano, né? Não vai deixar o ano do centenário para a Aprilia ganhar, que é o rival, né? Então, certamente eles vão dizer para o Marques, dá tudo que tem aí para ganhar da Aprilia, né? Isso forma um campeonato para nós, né? Em terceiro vem a Honda, né? Que melhorou um pouco. Inclusive eu ia comentar com vocês que o João Mir, né? Estava na 7ª posição ali, brigando ali com o grupo da frente ali, quando caiu mais uma vez, né? O Mir é um piloto que merece um parente só para falar dele, porque é um piloto, é um caso à parte.
E bem atrás, né, veio a Yamaha. A Yamaha deu para notar o seguinte, né, na sprint, né, com meio tanque, ela anda até bem, né? Tu vê que na sprint o Quartararo andou entre os primeiros ali por um bom tempo, né? Mas na corrida o Quartararo não andou nada, né? Já nas primeiras voltas ele despencou lá para trás. O Rins andou bastante bem, ali entre os 10 primeiros por um longo tempo, mas depois também ficou para trás. E tem o caso da KTM também. A KTM também é um caso muito particular de moto, né, cara? A KTM é o seguinte, a KTM eles é daquele tipo de montadora que tem que ganhar do jeito deles, sabe? Ele tem que ganhar com o chassi deles, com a suspensão deles, tem que ganhar com os sistemas patenteados deles, tá entendendo? E a KTM, desde que começou na MotoGP, por exemplo, né, eles insistem naquele chassi tubular, que é uma prática que não é usada na MotoGP há muitos anos, sabe? Na MotoGP, né, tem muita escola japonesa, né, que é aquela dupla longarina de alumínio, tal, assim, muito mais rígida, né, muito mais resistente, né. Nos últimos anos até a Ducati nem usa mais isso, ela usa o chassi monocoque, né, que é uma pecinha bem pequena, assim, né, que liga o motor ao subchassi traseiro, né, e dá muito mais possibilidades, assim, aerodinâmicas, né. E a KTM, ela faz as coisas do modo dela, né, cara? Tem que ser com aquele chassi tubularzinho dela lá, e tem que ser com a suspensão, que também não é Öhlins, né, a sueca Öhlins, que todo mundo usa, 99% do grid usa, né, é White Power, né, uma marca do grupo deles lá, uma marca austríaca muito boa. E assim fica difícil progredir, né? O progresso da Aprilia se deve muito ao aprendizado, né? Eles aprenderam assim como é que a Ducati fazia, né? O know-how, e fizeram uma moto igual, sabe? Uma moto que hoje em dia assim, é muito parecida com a Ducati, vamos dizer assim, conceitualmente, né? E a Aprilia conseguiu isso. E a Ducati, a KTM, ela vai pelo caminho próprio e está sofrendo bastante, né? E agora com esses problemas financeiros que a matriz tem, né? É agora que eles não vão fazer uma moto revolucionária, não vai ser agora, né? Chegou nas últimas posições aí, e quem está carregando a moto nas costas, sem dúvida, é o Pedro Acosta, né? Mas é limite também, né? É outro piloto. Lucas, você tá no mudo, Lucas. O Acosta realmente tem feito um trabalho impressionante também. Um piloto que também tem que ser reconhecido. A gente não vai ver ele ganhando corrida tão cedo agora, mas o que ele está fazendo com a KTM é digno de aplauso também. Vai lá, Lucas. Falar um pouco do Moreira, que afinal de contas, GP em casa, né? Ele que fez um capacete em alusão a Ayrton Senna. E teve lá os seus momentos de tá em casa, então é um cara muito mais assediado, vai para mais eventos e tudo mais, mas na pista ele correspondeu dentro das limitações do equipamento, que a Honda não estava bem pro fim de semana, não era páreo nem para a Ducati, muito menos para a Aprilia. Só que fez um 10º lugar na sprint, ficou por pouquinho de pontuar, 13ª colocação, coleta mais alguns pontos. Um contraste total e absoluto do que foi o fim de semana do Gabriel Bortoleto em Interlagos, que abraçou aquele oba-oba e perdeu o foco totalmente, bateu na sprint de maneira... foi forte até, um acidente muito gráfico, enquanto o Moreira teve um desempenho que foi muito honesto dentro das possibilidades do equipamento dele. Queria falar um pouco sobre ele, afinal de contas, piloto brasileiro correndo no Brasil não é fácil, porque abraçar o oba-oba, perder o foco na pilotagem, fica cada vez mais fácil por causa de todo esse entorno das
as famosas ativações do marketing, os eventos, todo mundo pensando só a respeito das marcas e exposição e tudo mais, e para você perder o foco na pilotagem é realmente bem fácil, mas ele teve um fim de semana bastante honesto. Queria saber se vocês concordam comigo. Com certeza. Vai na frente, cara. Começa essa, vai, puxa essa que eu vou depois. Eu achei o desempenho do Moreira excelente, assim, confesso que eu falei até pro Giavone antes de começar a corrida ali, que quando eu vi esse capacete do Senna, né, deu até um certo friozinho na barriga, né, cara, porque a gente já viu esse filme antes, né, e enfim, mas o Diogo Moreira, ele parece assim ser muito centrado e muito, não parece um piloto que se abala facilmente, né, nas imagens que eu vi assim dele no autódromo, assim, ele parecia sempre muito tranquilo, muito até relaxado, assim, gostando da exposição que estava recebendo, né? E isso é um excelente sinal, né? Não é um piloto que fica nervoso, né? É uma coisa que eu sempre reparei muito no Eric Granado, né? Eric Granado, tu sentia o nervosismo dele, né, cara? E o Diogo Moreira não, assim, o Diogo Moreira é um cara mais tranquilo, assim, é um cara que leva as coisas mais na boa, assim. Caiu uma vez, mas isso é normal, né? Todo mundo caiu nessa etapa. E na sprint estava na 10ª posição, né? Chegou em 10º com poucas voltas ali, né? Você pensa que se tivesse mais algumas, né? Mais umas 5, capaz de chegar até um pouco mais à frente. E na corrida ali, o que prejudicou bastante ele foi a largada, né? Ele largou mal. E caiu lá para trás, caiu lá para as últimas posições e veio buscando. Ele passou uma par de gente, passou Bastianini, passou Vinhales, passou o Alex Rins, que estava entre os 10 primeiros, teve um minuto, acho que chegou na frente do irmão do Valentino, lá do Luca Marini também, né? Não, chegou atrás, mas teve um período de tempo ali que ele estava beliscando e está entre os 10 ali. Depois, no final, perdeu um pouquinho de ritmo e ficou em 13º. Olha, ele já está fazendo bem mais do que o Son Katiantra fez com essa moto ano passado inteiro, sim, né? E o Chantra ano passado só passeou. Ele pegou um passe VIP e falou assim, olha, eu vou assistir de dentro da pista. Eu vou assistir as corridas de dentro da pista. Isso que o Chantra fez o ano passado inteiro. Né? Então, realmente, se levar, a comparação com o Chantra é um avanço extraordinário o que o Moreira está fazendo, ao mesmo tempo que o Toprak está sofrendo lá na Yamaha. Ele que é outro novato da temporada, ele que vem de um histórico incrível na Superbike, ele que é conhecido por frenagens agressivas, ele já falou que não está conseguindo, ele não sente segurança em fazer as frenagens que ele fazia nos tempos de Superbike. Exatamente, e segurança é tudo, né? Se a gente lembrar Lorenzo, companheiro do Marques, e o Lorenzo não via a cor da bola ali, não dá para dizer que o Lorenzo não sabe pilotar, ele é excelente, mas se você não tem confiança, a consequência do tombo é muito grande, muito séria. Então, na MotoGP você está dialogando com seus instintos ali, você tem que acreditar, se você não está confiando, não adianta, né? E o Lorenzo é um cara muito broxo, assim, né? Muito cirúrgico, ele não é um Villeneuve, né? Ele não paga para ver, ele tinha que construir a vitória, construir o desempenho passo a passo com segurança, né? Então isso acontece realmente, né? No caso do Toprak é a mesma coisa, ele não está sentindo confiança. Mas, cara, eu preciso dizer, eu gosto muito do Diogo, eu gosto muito do que eu tenho visto, gosto muito do desempenho dele, da mentalidade dele, como o Carioli falou, assim, eu sinto que ele sabe o quão bom ele é. Sabe? Eu sinto que a segurança dele, a calma dele vem do fato de saber que ele é muito bom, de que ele está ali porque merece estar ali. Eu vejo ele na categoria daqui a 8, 10 anos, se não tiver nenhuma situação, nenhuma intercorrência, porque vejo futuro nele, vejo uma carreira, vejo possibilidade de ganhar corrida, se estiver na moto certa, na hora certa. Ele no ano passado ele não ganhou de graça a Moto 2, não. Ele cresceu muito na hora certa, chamou a responsabilidade, principalmente na penúltima corrida, e a forma como ele
ele chegou à MotoGP sabendo fazer o pneu durar até o fim. Então eram corridas de campeão, no meu entendimento, corridas de quem não estava só pagando para ver, ele estava andando rápido, mas fazendo o pneu durar. E isso, ali que ele bateu o Manuel Gonzalez, né, ele realmente estava, no final das provas, ele estava muito bem ainda. E eu gosto muito, ele está muito consciente de que agora não é momento de ser herói, de se consagrar, ele tem que levar essa moto até o fim, num ritmo melhor possível, mas ele, nesse momento ele tem que ganhar experiência, tem que ganhar rodagem, tem que aprender. E eu acredito muito que ele vai fazer ainda nesse ano, no final do ano, boas atuações. Assim, eu espero dele, ele está aprendendo, ele está ganhando quilometragem, ele está conhecendo os pneus, está conhecendo a moto, e eu acho que na hora que ele equacionar tudo, que ele entender tudo, e começar a ir em pistas onde ele se sinta mais à vontade, que ele goste bem, eu espero, é claro que não dá para esperar com o equipamento que ele tem, e hoje em dia existe um gap, né, entre as equipes, assim, não dá para você esperar nenhum heroísmo em condições normais, assim, mas eu espero boas corridas dele, espero que ele cresça assim no segundo semestre, porque ele tem muita consciência, ele tem muita noção do que está acontecendo, do que precisa ser feito. Sinto ele muito maduro e muito bem preparado, né? Ele é brasileiro, mas ele é mais, talvez seja mais espanhol que brasileiro, né? Até para falar português você vê que ele tem alguma dificuldade. Ele tá muito preparado, assim. Eu sinto que ele chegou lá muito, acho que o título ano passado inserido, deu muita confiança. Tá muito inserido, ele conhece todo mundo conhece ele, está sendo tratado como uma promessa mesmo, então ele está à vontade ali, e eu sinto isso, eu torço para não tomar um tombo, não se machucar, seguir, nesse momento tá ótimo, 13º, abraçou ele como um irmão mais novo, né? Eles também têm uma sintonia, você percebe que eles dão muito bem também, né? Sim. Sim. Então é todo um encaminhamento favorável para que ele possa subir os degraus, né, e sem atropelar, que é essa a parte importante, que a gente está falando de moto, a gente está falando de quedas, e a gente acabou de falar o quanto isso pode minar a confiança, como você vê hoje um Pecco Bagnaia que não consegue performar com a Ducati, ele só conseguiu ano passado, e bem, por exemplo, Motegi, que é a coisa mais previsível do mundo, é um circuito mais previsível de todo o calendário, em que ele sabia muito bem o quanto ele podia frear as entradas e curva, sem bump, sem aquele direita, direita da moto, aquele movimento mais rápido, aquele movimento mais chicote da moto, num circuito absolutamente previsível. O Bagnaia foi lá e foi supremo. Agora, você pegar circuitos como esse de Goiânia, que você tem essas dificuldade extra, questão do asfalto e tudo mais, você volta, né, gira todo o botão e volta toda aquela insegurança de você não ter confiança na moto, confiança na condução, e uma queda que acabou sendo inevitável para o Bagnaia, ou seja, a Ducati também está sobrevivendo aí na Ducati Lenovo, né, a Ducati de fábrica das performances do Marques, mais uma vez, e a possibilidade de grandes lanças de cadeira. A gente nem vai entrar nessa seara, senão a gente vai ficar até 4 da manhã falando sobre isso, porque o que tem de piloto para girar para 2027 é uma loucura, e por enquanto tudo ainda dentro do campo da especulação, nenhum contrato assinado ainda a público, e muitas mudanças que podem ocorrer para o ano que vem. O próprio regulamento das motos vai mudar, então o pessoal, claro, aproveita esse momento para também chacoalhar as vagas que estão por aí. De qualquer forma, uma coisa que é interessante, a gente falou até da questão da homenagem do Senna, porque a gente sabe a real dimensão do que foi o Senna, o peso, né? E o peso que acaba se tornando uma homenagem que acaba se tornando um peso. Por quê? Porque Senna era pesadíssimo, né? Quando a gente pega o Diogo fazendo uma homenagem ao capacete do Ayrton, o capacete do Ayrton é o capacete mais icônico da história do esporte a motor, é o que é mais conhecido até hoje. A gente está falando de um piloto que já morreu há mais de 30 anos. O capacete amarelo do Ayrton Senna é
coisa mais icônica que existe quando se trata de capacete. Tá? E acaba virando, inclusive, até um lugar comum, e você acaba adicionando peso às suas responsabilidades que já seriam grandes num fim de semana em que você corre em casa. Você já tem toda essa pressão, a questão, o carinho da torcida às vezes pode causar um impacto no piloto, ao invés do piloto crescer, você sentir e falar assim, opa, agora eu tenho que performar diante desse pessoal que está torcendo por mim e tudo mais, né? Então, claro que isso causa uma preocupação quando a gente tem isso, fora o fato de que tornou-se muito corriqueiro homenagear o Ayrton e negligenciar todo um histórico do Brasil no esporte a motor, seja em 2 ou 4 rodas. E aí o que aconteceu? Muita gente se questionando, falou assim, poxa, o Moreira, claro, o Senna é um grande ídolo, é uma grande inspiração, a gente sente que isso vem de maneira genuína por parte do Diogo Moreira. Tá? Um cara que não viu o Ayrton nas pistas, ele não testemunhou isso. Ele faz parte daqueles 46% da população brasileira nascida depois do 1º de maio de 94. Tá? E que faz parte de uma geração que aprendeu a lidar com o nome Senna e o legado Senna de uma maneira diferente de quem testemunhou ele nas corridas, nos aparelhos de televisão, as TVs de tubo de antigamente nas manhãs de domingo, que faz parte do nosso o triunvirato que está aqui hoje na bancada. Nós somos testemunhas de um Senna na TV, um Senna na pista, morte e toda a falta que ele faz. Mas o que eu achei interessante é o seguinte, em toda essa volta e toda a importância que o nome Alex Barros tem para o Brasil na motovelocidade, nas 2 rodas, o grande nome do Brasil nas 2 rodas, quem acabou fazendo homenagem ao Alex Barros foi a Gresini, e não o Diogo Moreira, que foi pupilo do Barros em algum momento da sua trajetória. Tá? O Barros tem uma conexão muito forte com essa trajetória. O Barros estava lá, o sorriso do Alex Barros vendo o Diogo sendo campeão da Moto2, aquilo ali para mim foi muito marcante, foi um momento muito emocionante. E você tem a homenagem da Gresini, tá? Porque é uma homenagem à própria Gresini, porque afinal de contas o Barros tem essa conexão. Quando a estrutura que o Fausto Gresini, falecido Fausto Gresini, criou para a então 500 cilindradas, foi o Barros que foi para ela, tá? E eles acabaram reproduzindo justamente essa pintura Brasil, de 1997, na Moto 2026. Tá? Então, eu fico muito contente, claro, de continuar vendo a presença do Ayrton como um homenageado, uma presença constante, como um guia, uma inspiração para os pilotos, mas a homenagem que eu achei mais bonita foi justamente dessa moto da Gresini e do Alex Barros, que é o grande nome do Brasil nas 2 rodas. Aí eu fiquei muito feliz de ter visto essa moto na pista e de ter visto uma referência direta à história da própria Gresini e uma homenagem ao Alex, que merece. Foi em sua carreira um cara absolutamente espetacular dentro da MotoGP, disputando de ombro a ombro com grandes pilotos daquela era dos anos 90 e primeira metade dos anos 2000 até 2007, que foi o último ano dele na MotoGP, já pela Pramac Ducati, e que teve aí acúmulo de grandes vitórias, pódios e disputas muito interessantes com grandes ídolos, grandes campeões. Barros que, eu vejo ele como um campeão. Tá? Um cara que, se tivesse um alinhamento astral, como teve um Alex Crivier, como teve o Juan Mir, poderia ter alcançado um título mundial. Tá? Para mim, eu enxergo o Barros nesse patamar de falar assim, olha, com o alinhamento astral correto, ele teria sido campeão na MotoGP ou nas antigas 500 cilindradas. Ele que foi um cara que foi muito competitivo justamente na transição das 500 cilindradas para as motos de 4 tempos,
Essa, para mim, foi a homenagem do fim de semana. Essa Gresini do Barros estava lindíssima. Claro que a versão original mais bonita, a gente já falou sobre isso, sobre as nossas preferências, né? Sem esses apêndices aerodinâmicos, mas eu fiquei muito feliz de ter visto essa moto com a bandeira brasileira e a própria Gresini colocando a sua história no fim de semana de Goiânia. O Caralho, inclusive, tem uma foto, né? Caralho, você fez uma foto. Não sei se você tem como mandar essa pro Lucas subir aí. Não sei se dá tempo de fazer isso agora, mas você tem experiência. Aquela história que você me contou do GP na época da Malásia, de 2015, que você depois foi pra pista e fotografou o Barros, e depois, muitos anos depois, voltando para ver a foto, você viu que o Diogo estava pequenininho ali na foto também, né? Um garotinho ali. Uhum. Na foto que você fez. Então, assim, com certeza, o Barros tem uma influência muito grande, não só uma história gigantesca nas pistas, mas ele tem muito dele na trajetória do Diogo também, no sucesso do Diogo. Não vou me prolongar não, vou deixar o Caralho falar, mas se você tiver com essa foto na mão aí, puder mandar pro Lucas, Eu vou tentar puxar né? aqui, vou ver se eu tenho essa foto aqui, mas vai lá. Eu também gostei demais da moto da Gresini, né, e vou te dizer, assim, né, quando parecia a tomada aérea, assim, de cima, né, e o Fermin Aldegar e o Alex Marques, eles tinham até um macacão personalizado, né, parecia o próprio Barros, assim, né, de cima, assim, era uma coisa verde e amarela, dava até uma sensação de déjà vu interessante, assim, pena que não filmaram muito a moto deles, né, e eu estava pensando agora, o Márcio esteve no Rio em 96, né? E eu acho que o Barros já usava essa pintura com outra equipe, que é a equipe Pileri, né? A equipe do Paulo Pileri, né? Em 96 já tinha essa pintura, então ele viu ao vivo essa moto. Muito legal, realmente. Eu achei assim que o Barros foi pouco lembrado ao longo do evento, sabe? Podia ser mais lembrado, sabe? E realmente, sabe, o Barros foi pouco lembrado pelo que ele fez pelo motociclismo brasileiro, né, que chegou na MotoGP, nas 500 na época, né, com muito menos preparo, né, muito menos preparo que o Diogo, assim, e conseguiu se manter lá por um longo tempo, né, conseguiu se manter lá por 15 anos, mais ou menos, e competindo com Ed Lawson, competindo com Kevin Schwantz, competindo com Mick Durham, competindo com Valentino Rossi, né? É uma história riquíssima, né? O Valentino Rossi falava isso, que gostava muito de ver o estilo do Barros pilotar, quer dizer, que elogio maior pode haver, né, sabe? Não, inclusive de ter falado em 2002, né? O Barros observando as frenagens do Barros, assim, olha, ele consegue fazer isso, eu vou fazer igual e passar, porque eu tenho equipamento superior. Então, em 2002 é um clássico, né? Que ele ficou atrás do Barros várias voltas, ele tinha motor para passar a hora que quisesse na reta, porque ele estava já de MotoGP, né, de 4 tempos, o Barros com 2 tempos ainda, 2002 foi um ano híbrido, né? E ele ficou várias voltas atrás do Barros, estudando as linhas do Barros, e depois ele foi falar com o Barros, isso. Essa foto que legal. Exatamente. Depois ele foi falar com o Barros, mas, pô, eu fiquei estudando suas linhas, aprendi muito com você hoje. Olha os dois aqui, e o Barros foi provavelmente o melhor freador que eu já vi até hoje, assim. Ele não era totalmente completo como um Durham, alguém assim, mas muito talento, e a frenagem do Barros era qualquer coisa de impressionante. Muito bom de chuva também, um piloto exuberante o Barros. Essa foto aí, você pode falar dessa foto aí, Carioca. Isso aí foi no campeonato Moto 1000 em 2015, né, que eu pude assistir aqui, e fiz essa foto depois da chegada da categoria principal. Esse aqui que está aí na frente aqui é o Mathieu Lucianat, que é um piloto francês, né, e no fundo ali tá o Barros e o Diogo Moreira, né, que faziam parte da equipe do Alexandre Barros, que ele meio que formou uma equipe junto com a Estrela Galícia, com o apoio da Estrela Galícia, né, para localizar assim, os talentos no Brasil, né, e o Diogo era um deles. E eles andavam todos juntos, assim, o tempo todo, para cima e para baixo, assim, pelo paddock, sabe? E era muito engraçado de ver, e o Diogo sempre com esse sorriso, assim, né? E eles achavam tudo muito entusiástico, assim, né? Era bonito de ver, assim. E aí
terminava a corrida, eles iam lá para a sala de imprensa e ficavam em volta lá para ver as fotos que os jornalistas tinham tirado. Uma fase muito bonita de assistir, assim, que eu pude acompanhar. E quem diria, né, que 10 anos depois o cara estava lá, né, virou campeão do mundo, né. Eu fiz essa foto, assim, realmente por acaso, né. E deu a sorte. Exatamente. Amigos, vamos para as considerações finais. Essa foto foi feita um dia depois da... Na verdade, foi no mesmo dia, já foi horas depois da briga de Valentina. Isso, foi no mesmo dia do acidente de Sepang, lá entre o Rossi e o Marques. O clash foi no dia Valentino com o Marques? Isso, teve corrida naquele dia. Eu não pude assistir a corrida de madrugada, porque eu tive que viajar para o Autódromo de Santa Cruz. Essa foto foi no Autódromo de Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Sul. Ó, voltou o João Carlos Viana. João chegou, João? E aí... Ele nem viu que está com a gente aqui, pelo visto. Está nos bastidores. Entrou para dar uma olhada. Aí, como a gente já falou, ele enfrentou aí alguns problemas técnicos e acabou ficando aqui de bastidores, mas fica o convite para acompanhar o Welcome to Goiânia, que é a coluna dele, que está lá no GP Total, está lá no site, gptotal.com.br, curtam lá, assim como leiam também as informações do Notícias Motociclísticas, o desastre do Césio 137 em Goiânia, o resumo dos GPs do Brasil da MotoGP e a matéria que foi feita lá. A gente fez aí um bem bolado collab com o Fred Spencer. E, amigos, eu vou passar para vocês considerações finais. Até coloquei foto do pódio aqui. O Dijan Antônio andou muito o fim de semana e, claro, da Aprilia. Ficou já um gosto de quero mais e de tomara que não se cometam os mesmos erros de 2026. Passar para vocês aí para a gente poder encerrar o programa de hoje. Márcio, você primeiro, depois o nosso convidado. Eu vou falar primeiro, justamente para deixar a última palavra para o Carioli, né, que é o nosso especialista. Dando uma olhada, assim, eu estou muito feliz com a volta da moto velocidade para o Brasil, do Campeonato Mundial. É uma coisa muito importante. A gente está até trabalhando em bastidores, né, principalmente o Lucas Giavone aqui, com a coleção de capacetes, para poder tomar parte no evento. Enfim, o projeto ficou muito bacana, mas, enfim, é uma coisa que pode ser levada adiante para o futuro. A gente fica muito feliz com o retorno da moto velocidade para cá, para o Brasil. É muito, muito importante isso, é um evento muito grande, muito importante, e é bom que seja em Goiânia, é bom que não seja no eixo Rio-São Paulo, é bom que seja, que interiorize, que leve para outras regiões. É muito positivo isso, é muito bom isso. Goiânia tem essa história muito importante das 3 GPs lá no final dos anos 80, tem tradição, tem uma pista bacana para moto. Só pelo amor de Deus, né, que não cometa esse tipo de erro mais. Se tiver que mudar a data, tenta mudar a data para não coincidir com o período de maior intensidade de chuvas. Agora, o asfalto, gente, o asfalto não pode, a drenagem, isso tem que estar um brinco, porque não é fácil. Depois que perde, para conseguir de novo, é difícil. Tem fila, tem muito país querendo sediar, então não é fácil. Perdeu, é um problema. Então, assim, a gente tem realmente que corrigir esses problemas, com esses erros básicos de estrutura, que não pode acontecer mais, porque é um evento muito legal, é muito importante que tenha a MotoGP em Goiânia, faz todo sentido, é muito legal. Eu fiquei muito feliz de ter voltado, fiquei muito feliz de ver o Martin de novo andando bem. Também foi uma grande, você já falando sobre isso, mas uma notícia muito importante, uma notícia muito boa. É muito ruim você ter um piloto de grande talento, um campeão, fora das disputas por estar lesionado, por estar machucado. A gente perde muito com isso. Então é muito bom ter ele de volta, o talento dele de volta. E legal, porque ele teve problemas com a Aprilia, né, e agora se viu por caminhos tortos, ele se viu com a melhor moto de novo. E a gente também, é bem possível que tenha uma briga interna na Aprilia aí também, talvez não pelo campeonato, por ele estar recuperando, mas por vitórias com certeza. E, enfim, ele é um campeão, né, ele tem fome. Se começa a ganhar 1, 2 seguidas, acorda ali uma briga interna, seria interessante também.
O campeonato promete. E eu torço para que Goiânia se firme no calendário durante os próximos anos, porque é muito legal, é um evento que eu quero estar presente assim que for possível. Torço de verdade por isso e estou muito feliz. Passar para o Carioli fazer o encerramento dele. Com certeza. Foi muito bom a MotoGP ter voltado para o Brasil depois de tantos anos, né, meu? Mas como o Márcio falou, né? A gente não pode cometer essas mesmas falhas no próximo ano, né? O asfalto tem que estar 100% pelo menos, né? O asfalto. E até porque ano que vem parece que vai ter GP da Argentina de volta, né? Eles também vão passar por um novo autódromo, né? Vão reformar lá o autódromo de Oscar Galvez, né? Em Buenos Aires. Vão passar pelas mesmas provas que nós, né? E vai que, vamos supor assim, que, né, numa eventual diminuição do calendário futura, né? Não estou dizendo que vai acontecer, mas vamos supor que possa acontecer, né? A gente pode ver Brasil e Argentina disputando uma vaga única, né? Considerando assim. Mas assim, vamos se concentrar no agora, né? E eu acho que os resultados positivos foram superiores aos negativos, né? Ninguém se machucou, no final deu uma apertadinha aqui, não sei o que ali, mas deu para fazer tudo certo, né? Tivemos uma corrida bem legal e fica as lições aí pro ano que vem, né? E sem dúvida a gente tem um campeonato em aberto, um campeonato bem mais interessante do que o do ano passado, sem dúvida, né? Não só por causa da presença do Diogo aí, que, como o Márcio falou ali, eu acho que vai crescer muito nas pistas europeias, nas pistas que ele conhece, né, nas pistas que ele gosta, né. Aí eu acho que ele é capaz de entrar fácil entre os 10 primeiros. Mas também pela briga pelo título aí, que pelo jeito a Aprilia tem a melhor moto por enquanto. Mas a Ducati aí, com essa comemoração dos 100 anos de marca aí que eles têm esse ano aí, não vai deixar barato, eles vão ir para cima, pelo menos com o Marc Marques. Vamos torcer para o Bagnaia se achar até lá, né? E com certeza, vamos aproveitar ao máximo aí o último ano das 1000, porque no ano que vem vai mudar tudo, né? Pneu, aerodinâmica, moto, tudo vai ser diferente. Até a gasolina é sintética, 100% sintética, não vai ser mais não vai ter mais nenhum traço de petróleo essa gasolina. Vamos torcer para que seja um grande último ano das 1000, né? E semana que vem já tem etapa de novo, né? É agora nos Estados Unidos. Austin, que é uma pista para piloto, né? Não é tanto uma pista assim não é tanto uma pista de moto, mas é uma pista onde o piloto se destaca muito, né? Então, o Marques, a pista preferida dele, essa aí da Alemanha, né? Com certeza ele é o grande favorito lá para a vitória no GP dos Estados Unidos. O que com certeza vai botar uma lenha no campeonato, né? Já que ele não é o líder, né? Tá bem mais atrás, né? Eu nem sei que posição ele tá no campeonato, acho que quarto, né? Quinto, né? Com certeza, né? Então isso vai embaralhar as cartas ainda mais, né? Até porque o Bezek, o Martin e quase todos os outros, né? Assim, eles são rápidos, eles brilham muito, sabe? Mas eles não são assim 100% confiáveis, né? Eles sempre podem cair aqui, ali, e aqui. Austin é uma pista muito assim, né? O circuito das Américas assim é um circuito que leva para o chão aquele que tenta o limite, né? Como o próprio Marques viu no ano passado, né? O Marques no passou ano passado um pouquinho, ele caiu, exatamente. Né? Passou um pouquinho além da zebra ali, já foi para o chão, né? E é isso, né? Perspectivas muito interessantes para as próximas corridas. Portanto, terminado o GP do Brasil, a gente ainda tem muito da temporada de MotoGP para acompanhar. Uma temporada que promete, com essa subida de desempenho da Aprilia, a Ducati certamente querendo se mexer, o próprio Marc Marques também não vai querer ficar atrás, perdendo terreno. A gente ainda tem outras coisas interessantes para ver. A própria temporada do Moreira a gente vai poder acompanhar. Caras como o Pedro Acosta, que começou bem na Tailândia, também vai ter seus momentos de bom desempenho. A gente também não pode esquecer da Trackhouse, que é também a segunda força da Aprilia e que pode também
surgir com força para as próximas etapas. A própria VR46 nesse fim de semana com o Di Gian Antonio andou muito bem, coisa que não aconteceu na Tailândia. Portanto, uma temporada que começa muito diversa, a gente entende a força da Aprilia e a gente vai poder ver durante a temporada se essa força vai se manter. O próprio Jorge Martin surgindo mais uma vez com um bom desempenho, ele estava genuinamente feliz de estar no pódio, abraçado com o Bezzecchi, que ele nem gosta tanto assim, ou seja, um Martin que voltou a sorrir depois de tanto drama, depois de uma jornada tão complicada para ele, tão dolorosa, de sequência de lesões. Então, ou seja, a gente tem uma longa temporada de MotoGP, uma MotoGP que certamente vai ser bem mais interessante do que foi o massacre da Serra Elétrica promovido pelo Marc Marques no ano passado, em seu 7º título aí. Grande abraço a todos, a gente encerra por aqui. Esse é o GP Total, grande abraço a todos e até a próxima.